Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical na sequência de lições, lição de número 10. Vamos estudar a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Dentro do estudo da mordomia cristã, onde é estudado a economia cristã, da onde o cristão sabe que todo o seu serviço é uma razão de um bem maior da parte de Deus, o seu ser, a sua presença dentro do crente, do servo do Senhor, que através da sua capacidade natural criada por Deus, que são exatamente as suas habilidades, dons, que através do seu profissionalismo converterão exatamente em dinheiro. Então veja que Deus, dons e o dinheiro. Então tudo termina na sua função, que é chamado de dinheiro. Como a Bíblia é regra de fé e de prática e ensina a todos de uma forma real e verdadeira, então a prática da mordomia cristã, ela não se resume somente em dinheiro. Ela se resume no serviço a Deus de uma forma integral, espiritual e corpo. Tudo que possuímos, bendiga o teu santo nome. É importante saber que algumas pessoas, elas se especializam apenas em uma área da teologia bíblica. Algumas pessoas, líderes, a maioria só se especializa em dinheiro, por causa que, além do seu coração estar no dinheiro, esse dinheiro tem se tornado o seu próprio Deus. Por quê? Porque eles ficam amontoando riqueza para si. Com isso, a obra de Deus, ela não cresce. Ela não é exatamente usado todas as suas finanças naquilo que a Bíblia também nos dá o parecer. É bem verdade que a próxima lição deveria ser como administrar nossas finanças. Mas estudaremos sobre as mídias sociais. Então as mídias sociais sempre é um problema na vida do crente. Até mesmo no desenrolar das lições, lição de número 11, seria uma forma de mostrar a coroa da cara da moeda, como são atribuídas essas ofertas e dízimos na casa do Senhor. Mas veja bem, a nossa lição, ela tem um tema como a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição que vai tratar, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20, onde nós vamos estudar sobre o textuário e Abraão deu o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. O primeiro, segundo, terceiro tópico não é estudado o tema do comentário bíblico de Gênesis, capítulo 14, verso 17 ao 20. E nós vamos se ater exatamente nessa parte da Bíblia que fala sobre Melquisedeque e Abraão. Como eu bem falei, há muitas pessoas que se especializam em um só assunto, né? A maioria dos líderes, como eu falei, eles se especializam somente em dinheiro, teologia da prosperidade. Com isso, eles estão, presta atenção, o cristão, ele tem que ter coerência, ele tem que ter domínio próprio, ele tem que ter os dons do Espírito, ok? Para não ser nem 8 e nem 80. Porque se trata de a Bíblia falando de todo o conselho de Deus, então não é só contribuições na igreja. Então o cristão, ele tem que ser apto para ensinar
sobre tudo que está escrito na Bíblia. Isto mediante exatamente o contínuo estudo da palavra de Deus. Por exemplo, há pessoas que só se especializam em missão, outras em escatologia, outras em dinheiro, outras em, enfim, sobre o tabernáculo, tipos, figuras, Antigo Testamento. Mas nós sabemos, irmão, que nós não devemos ir somente para uma única coisa da Bíblia. Nós temos que estar apto para responder com mansidão aquelas pessoas que nos perguntam a razão da nossa fé. A Bíblia não tem só o Gênesis. A Bíblia são 66 livros. E com respeito ao assunto de hoje, nós vamos estudar. Vem aqui para nós, na nossa lousa. Nós temos aqui o sacerdócio superior. O sacerdócio superior. Dentro do sacerdócio superior, esse aí é o primeiro de Adão. Quando se fala de sacerdócio superior, então Deus começou com Adão. Então dentro desse sacerdócio nós temos o quê? Vamos aqui? Vamos lá. Ó, o cerimonialismo desse sacerdócio. Não é porque é um sacerdócio superior, certo? Que é chamado de melquisedequiano, que não tem altar, que não tem pão, que não tem vinho, que não tem dízimos, que não tem cordeiro, que não tem o corpo do cordeiro e nem o sangue do cordeiro. Tudo isso aqui, irmãos, é chamado de, hoje, no tempo da graça, memorial. Viu? Tudo, altar, pão, vinho, dízimo e cordeiro. Nós estamos falando de Abraão e Melquisedeque, aonde vai aparecer uma pessoa chamada de Melquisedeque. Então vamos aqui, olha aí, Melquisedeque. Esse sacerdócio foi intitulado como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo vai aparecer aqui na história, fazendo uso desse sacerdócio de origem melquisedequiano, certo? Através da graça. Então, ele vai introduzir, presta atenção, nós temos ele aqui, ó, a partir de Adão, certo? Olha aqui, ó, a partir de Adão, depois chega Moisés. Nós temos aqui, ó, a lei inferior. A Bíblia diz que a lei teve um sacerdócio segundo o que está escrito na Bíblia, é inferior ao sacerdócio superior. Isto aqui foi uma emergência. Mas vamos explicar. Depois de Moisés, nós temos a lei. Aí depois da lei, nós temos Cristo. Olha aqui, ó, Cristo. Então esse sacerdócio de Adão a Moisés é o mesmo esse aqui, ó, de Cristo e a igreja. Ok? É o mesminho. Então a lei foi um sacerdócio melhor. A lei instituiu um sacerdócio inferior, chamado de arônico, sacerdócio arônico. Esse sacerdócio aqui não existe mais. Viu? O que existe hoje é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ó, que é o de Cristo, que é o mesmo da igreja. Ok? Então, quando a Bíblia fala do sacerdócio de Melquisedeque, ela está falando dessa linhagem desde Adão. Então, a Bíblia poderia mencionar como sacerdócio de Adão, sacerdócio de Enos, sacerdócio de Abel, mas Deus quis colocar como Melquisedeque o nome do sacerdócio. Então ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então quando alguém tem uma proximidade de Deus, Deus faz a sua vontade e coloca o nome daquela pessoa que ele quer que esteja no nome de um sacerdócio, ou até mesmo ligado à sua palavra ou ao seu nome. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Espírito de Elias, Jesus de Paulo. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, é que esse Melquisedeque apareceu na história quando ele soube que Abraão tinha uma bênção. Abraão foi conhecido, biblicamente, presta atenção, quando ele se encontrou com Deus, Deus se apresentou a ele como
Veja aí. El, Deus, Elion. Né? El Shaddai, corrigindo. Certo? Presta atenção, aqui é o Deus de Abraão. Deus de Abraão é o Deus Shaddai, Todo-Poderoso. Ok? Então, quando Abraão venceu a guerra dos reis para livrar Ló, Melquisedeque soube. E o Melquisedeque adorava o mesmo Deus de Abraão. Conhecido por Melquisedeque como que? Vamos lá? Então, conhecido esse Deus de Abraão por Melquisedeque como El Elion. Quer dizer, Deus Altíssimo. Então, Deus se revelou com o nome de El Elion, Deus Altíssimo, e Deus se revelou como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Um Deus único com dois nomes. Presta atenção, então Deus não tem só um nome. Só que nós temos já dois nomes de Deus na história. Então Deus não tem só um nome, como diz alguém por aí. Então, o Deus que se revelou a Melquisedeque, se revelou a Abraão, e os dois se encontraram. E Melquisedeque viu Deus na vida de Abraão de tal forma que o Deus que revelou-se a Abraão, revelou-se na sua prática. Vencendo os reis, tirando Ló, certo? Porque Ló foi cativo, prisioneiro, para que todos os recursos que estavam em Ló voltassem para Abraão, e Abraão agora pudesse fazer o que é correto. Vocês sabiam que a bênção de Abraão respingava em Ló? Então Ló foi para as campinas do Jordão. Então as riquezas de Ló vinha de Abraão. E como Abraão procurava alguém para levar os seus dízimos, entregar os seus dízimos, então havia dízimos com as fazendas e os gados e as riquezas de Ló. Tal ponto é que Deus fez com que Abraão conseguisse vencer a guerra dos reis e trouxesse Ló e tudo quanto Ló e os despojos da guerra ele tinha conquistado, levando assim a pessoa correta. Essa aqui é a parte mais importante. Esta era a pessoa correta de receber os dízimos. Então tem a pessoa correta aonde você leva seus dízimos, aonde você leva suas ofertas, aonde você leva a sua contribuição. Então, onde é esse lugar? Esse lugar está representado dentro daquilo que Melquisedeque vai oferecer a Abraão. O que é que ele vai oferecer? Melquisedeque vai oferecer, Melquisedeque vai oferecer pão e vinho. Onde é que você ceia? Onde é que você foi batizado nas águas? É aonde você, como Abraão, pode entregar suas contribuições, dízimos e ofertas. Então nós temos na Bíblia, presta atenção, primícias, ofertas e dízimos. Antes da criação, antes da lei, durante a lei, na graça e no reino milenial, literal. Então veja que este homem aqui, rei, sacerdote do Deus Altíssimo, aleluia, segundo a ordem que Deus deu a ele, ok? Agora veja de onde era Melquisedeque, né? Ele vinha de família de reis, certo? Então essa família de reis que vinha era anterior a ele. Cria no Deus de Abraão. Veja que quando eles se comunicaram era o mesmo Deus. A sua descendência, que não foi contada, olha aí, não foi contada a sua genealogia no livro de Hebreus. No livro enfim, na Bíblia, nós não temos a sua genealogia.
diz que é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ou seja, não há registro de irmãos, de pai e nem de mãe. Por quê? Porque ele não é semita. Melquisedeque, ele é descendente de Cã, filho de Noé. Então ele vem dessa descendência. Por isso que a Bíblia vai contar a geração, a descendência dos hebreus, vinda dos semitas. Lembra dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé? Então, os hebreus vêm de Sem. Abraão vem de Sem. E Melquisedeque vem de Cã. Então, esse aqui recebeu a maldição do seu pai. Lembra? Noé amaldiçoou Canaã? Então, Canaã, presta atenção. Lembra? Cã, descendência, vindo da geração dos cananeus, habitando na terra de Jebus, que foi depois chamada de Judá, em Israel, ok? Então, Melquisedeque, debaixo dessa maldição de familiar, ele disse, eu não quero essa maldição na minha vida, ok? Eu quero servir a Deus. E eu quero exatamente estar com quem? Com quem tem Deus. E ele foi à procura de Abraão, que tinha vencido a guerra dos reis e tinha trazido Ló. Então ele disse, esse homem só pode ter Deus na vida. Por quê? Lembra de Nicodemo? Ele falou para Jesus, assim também ele pensou com Abraão. Esse homem só pode ter vindo de Deus. Assim, Abraão tinha a bênção, porque Deus tinha dito a Abraão, Deus disse a Abraão, te abençoarei aqueles que te abençoar. Então, veja que Melquisedeque chegou para abençoar Abraão. E desta forma, a bênção também veio para Melquisedeque. Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque e assim também foi abençoado. Então, uma mão lava a outra mão e as duas lavam o rosto. Com essa palavra, nós temos exatamente um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o mesmo prometido no Monte Sinai a Israel. O mesmo sacerdócio que tinha altar. Presta atenção. A lei vai apenas colocar exatamente legalidade no culto. Então o culto sempre foi desde Abraão, desde Adão, oferta. Sempre foi, irmão. No tempo do sacerdócio levítico, todos tinham que levar o que? Um animal. Então, o culto nesta época da lei eram os animais berrando. O boi, a vaca, o cordeiro, enfim. Era uma manifestação de culto através de ofertas, primícias, dízimo, etc. Então, tudo isso mostrando exatamente dentro do sacerdócio superior, nós voltando aqui, prometido a Israel em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, o evangelho já era para ter sido aceito no tempo de Moisés, quando ele pediu que o povo subisse ao monte a pedido de Deus, a ordem de Deus, e o povo não quis subir no monte. Deus queria dar o evangelho exatamente do reino, viu? Um reino de sacerdotes, segundo esta ordem de Melquisedeque. Como eles não quiseram a ordem de sacerdócio de Melquisedeque, a mesma de Abraão, a mesma de Moisés, então Deus instituiu, através de Moisés, na nação. Não foi nas nações. Para as nações era uma nação, Israel. Mas para Israel era uma tribo, a de Levi, de Arão e seus filhos, dessa descendência. Então, a gente percebe que é totalmente diferente da ordem superior. A nossa ordem é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os levitas estão ligados ao sacerdócio antigo. E o sacerdócio de Melquisedeque é o mesmo de Cristo, o mesmo da igreja.
que antes da lei já existia altar, pão, vinho, primícias, oferta, dízimo, cordeiro, corpo do cordeiro e o sangue do cordeiro. Tudo isso tipificando o memorial do que ele vai fazer lá na frente, cumprindo tudo, morrendo na cruz. Ele é o nosso altar, ele é o nosso pão, ele é o nosso vinho, ele é o nosso dízimo, ele é o nosso cordeiro. Glória a Deus. Então veja, Deus permitindo que Ló fosse escravo, a fim de recuperar dízimos perdidos que estava com Ló. Então Abraão vai lá, salva Ló e traz os dízimos de tudo, entregue agora nas mãos de Melquisedeque, depois que ele vem de uma guerra onde, no meio de muita fartura econômica, e ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Que coisa maravilhosa, né? O texto da Bíblia. Glória a Deus. Aí quando chega no tempo de Israel, Moisés institui a lei através do seu irmão Arão e seus filhos, sacerdócio inferior. Então, é através de uma tribo. Para recuperar a nação e voltar ao sacerdócio de Melquisedeque. Então isso foi cumprido em Cristo, irmão. Jesus trouxe esse sacerdócio de Adão a Moisés. É o que vale hoje, sacerdócio segundo a ordem superior. Então, Deus utilizava no tempo da antiga aliança emergências para salvar seu povo. 3 nazireus de Deus: Samuel, Sansão, João Batista. Viu? Até Jesus fez um voto de nazireado. Viu? Tudo isso para salvar a nação de Israel e salvar o mundo. Porque a nação de Israel seria para as nações inteiras, do mundo inteiro. Com isso, ela dependia exatamente de quê? De não ter herança na terra. Como Levi também não tem herança na terra. E nem a igreja também tem herança na terra. Viu? Aí Jesus vai ensinar que a gente não deve juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, a juntar esse tesouro no céu, porque o sacerdócio superior quer que nós façamos missão. Viu? Se o nosso líder está pegando e empregando dinheiro somente comprando apartamentos, casas e colocando no seu nome e nome de outras pessoas, aumentando o seu patrimônio, viu? A gente tem que ter muito cuidado, irmão, porque a liderança está com o povo, a assembleia. Viu? A liderança não é o pastor, é a assembleia. O pastor está lá diante da assembleia. Os apóstolos levaram para a assembleia os assuntos, viu? Para discutir a respeito do diaconato. Então, o pastor não pode ser Nimrod, irmão. O líder não pode ser um Nimrod. Ele tem que ter a assembleia. A assembleia é a igreja. É a igreja quem... Ou então não tem a Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus? Então, quem manda é a Assembleia. Mas, infelizmente, não é a Assembleia. A Assembleia perdeu esta força de voto, de reunião, presbíteros, evangelistas. É muito fácil falar sobre um assunto quando estamos só em entregar, em devolver, mas a respeito de como fazer, né? A primeira igreja, a igreja apostólica, ela recebia além dos dízimos. Veja que os apóstolos recebiam, presta atenção, muitas fazendas que eram depositado o seu valor aos seus pés. Tudo isso para engrandecimento da obra e do reino de Deus. Então, se Deus nos deu além daquilo que é para a sobrevivência, então Deus está dizendo o seguinte: faça beneficência. Viu?
Faça a obra, faça o reino. O reino está em primeiro lugar. É assim que nós ajuntamos tesouro no céu. Então, o nosso banco está no céu, quando eu faço beneficência. E no reino de Deus, a obra missionária diz que eu tenho que fazer. O que é que eu estou querendo dizer é que nós temos que pregar o evangelho, ganhar almas para Cristo, para que o nosso galardão esteja ali no tribunal de Cristo. E não apresentar mãos vazias. Mas através das nossas contribuições nós podemos fazer a obra missionária, que muitas poucas igrejas fazem através dos seus recursos. Irmão, os últimos dias, irmãos, mostra falsos obreiros. Pouca porcentagem são obreiros de valores, que fazem exatamente o correto. Então, algumas igrejas nem dízimo prega, e outros só prega dízimo. Enfim, umas são 8 e outras são 80. Lembra da igreja do véu, né? E a IURT, totalmente oposta. Uma não tem dízimo e a outra tem que ter tudo. Ou seja, tem que entregar tudo. Então nós não podemos ser somente 8% e nem 80%. Nem 8 e nem 80. Temos que ter maturidade, temos que ter exatamente domínio do Espírito para poder fazer o equilíbrio do assunto. Não é verdade? Então veja que, diante daquilo que nós estamos mostrando, né, que o mundo gira em torno do dinheiro, aonde há muito pobres, né, e a questão aqui é que alguém pode estar pobre, mas não ser pobre. Primeiro, estar pobre de riquezas materiais, mas ser filho de Deus. Isto é, ter o maior tesouro vindo do céu. Por isso que o reino de Deus foi dado aos pobres. Por quê? Porque eles não se sentem como sentem os ricos. Porque a riqueza dos ricos é junta no seu coração, irmão. Foi Jesus quem disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E tudo aquilo que é aumentado nas nossas finanças é feito para que nós possamos glorificar a Deus através da beneficência. Ok? Então veja mais. Então, diante daquilo que Abraão poderia fazer, ele tinha que fazer o que era correto, né? Porque se a bênção estava em Abraão e respingava para Ló, Deus fez com que houvesse um movimento e que as riquezas voltassem para Abraão e ele colocasse exatamente nas mãos de quem realmente servia a Deus, de quem realmente era de Deus, uma pessoa correta, uma pessoa direita, uma pessoa que fizesse de acordo com a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu. Diante de uma questão econômica envolvendo um rei, um sacerdote, Melquisedeque, tipo de Cristo. Então, Abraão buscava a quem levava a quem dizimar. Isto está registrado em Gênesis 14, versículo 18 ao 20 e Hebreus capítulo 7, a história de Melquisedeque. Então veja que a questão de entregar uma parte do que foi dada por Deus, que é o devolvendo. Então Deus ele utiliza de seres humanos para representá-los no recebimento. Isso é importante. Tu não vai entregar a Deus, olha Deus, recebe aqui, puxa aí, é teu. Então Deus tem representantes na terra para receber. Diante disso, na lei tinham os sacerdotes. Os sacerdotes eram representantes de Deus na questão do recebimento dos dízimos. Havia na lei até dízimo a cada 3 anos. Se nós formos estudar o assunto, é muito vasto o conteúdo. Mas a Bíblia não separa a lei da graça. Presta atenção. O que é feito antes é feito na lei e é feito depois da lei.
E quem não gosta desse assunto, está complicado, porque até no reino milenial também tem oferta, primícia, dízimo, enfim, tudo. Até no reino milenial. Então veja que o propósito de Deus através de contribuições é missão. Não tem outro, irmão. Viu? O propósito fundamental é missão, é a obra missionária. Né? Essa questão do obreiro digno do seu salário não é para enricar, é para manter. É pouco dinheiro que mantém. Não é esbanjar como muitos hoje. E não é guardar. Se o dinheiro que está no meu bolso é de Deus, quando está na mão ou no bolso do líder, deixa de ser de Deus? É de Deus da mesma forma. Então, a prática da mordomia leva a fazer o serviço sagrado a Deus. Irmão, mas infelizmente, irmão, tem pessoas que roubam dízimo. Né? Pessoas que colocam a mão no dízimo, né, dentro da igreja, puxa o dízimo, carrega o dízimo. Enfim, na lei, né, fala sobre essas pessoas que vão carregar os pecados das pessoas que levaram as suas ofertas. Então nós vamos ver na aula extra, com cuidado, esse sentido aí, porque a lei também condenava, de uma forma clara, quem não conduzisse direito esta obra a respeito das ofertas e dos dízimos. Porque já que é uma parte consagrada a Deus, né, Jesus falou o seguinte para aquela mulher, Maria Madalena, depois da ressurreição: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Então, quando a gente consagra algo a Deus, não é mais nosso, é de Deus. E quem tocar no consagrado, ele é profano, é maldito. Com isso, os pecados das pessoas caem em cima dele. Viu? Ou você não sabe que Judas, o seu fim foi trágico. Ele não roubava da bolsa que tinha dinheiro, aonde era para a obra do sustento da obra dos apóstolos e até de Jesus. Mexer no consagrado é maldito, maldito. Misericórdia. Então, vamos ver essa questão aí, ó. Presta atenção. Israel, bênção para as nações. Aí chega Jesus, uma representação típica de Israel. Ele veio para Israel e veio para as nações. Aquilo que a nação de Israel deveria ser para as nações. Então Jesus veio para Israel e veio para as nações. Como prioridade, Israel. Como plano, como propósito original para todos os homens, todo aquele que nele crê. Isto está em Isaías capítulo 60. Ok? Então tudo isso nós temos desde Gênesis mostrando primícias, ofertas e dízimo. Primícia é vista exatamente quando Caim e Abel vão ofertar a Deus no altar. Caim oferta do seu vegetal e é rejeitado. Né? Ele não foi rejeitado por falta de um animal, mas porque ele demorou na entrega. Veio coisas além daquilo que foi determinado pelo tempo da fruta ser fresca, né? Ele, atrasando, entregou de qualquer jeito. Abel entregava os primogênitos animais. Então as ofertas, de acordo com Gênesis 15, está em Abraão. E Gênesis 14, o dízimo está em Melquisedeque. Ok? Então veja que tudo isso, irmãos, antes da lei, antes da criação. O mundo de Deus foi atacado. Por quê? Porque lá no céu, nós estamos falando da terra, e lá no céu nós temos a criação dos anjos.
Os anjos servindo a Deus. E através do seu culto, ele também apresentava as suas ofertas a Deus no céu. É chamada de pedras afogueadas. Anjos subiam, produziam essas pedras. Havia um comércio de pedras. Pedras afogueadas que eram levadas para o altar de Deus. Anjos que saíam de lá para vir buscar nos carros e voltavam. E essas pedras eram produzidas para louvor e glória de Deus. Eram colocadas no altar de incenso do trono. Então essas pedras não têm nome, como hoje nós conhecemos, dízimos e ofertas. Mas eram ofertas de anjos. Então Gênesis e Apocalipse, essa história, está com base em uma oferta divina. Esta oferta divina está em João 3,16, porque Deus deu uma oferta. Vocês sabiam que Jesus foi a oferta de Deus antes do mundo existir? Depois do mundo existir, ele é antes e é desde o mundo a oferta. Então a oferta de Deus está antes e depois. Isto está registrado em Pedro e também em Apocalipse. Glória a Deus. Tudo isso mostrando exatamente o cuidado de Deus com a sua criação, para que ela seja frutífera e continue subsistindo. Com isso, Deus, ele fez uma oferta, João 3,16, 1 de Pedro 1,20, para que tudo estivesse pronto. E mesmo com o ataque do inimigo de Deus, Deus pudesse não tirar sua igreja ainda e ficasse ela no mundo através do seu testemunho de vida, pregando a palavra, testemunhando de Cristo, não fosse pego pelo maligno. Então Deus entregou seu Filho como oferta para nos santificar deste mundo maligno. Glória a Deus, a oferta de Deus. Amém? Então, nós vamos continuar essa parte aqui no nosso zap. Nós vamos colocar bem aqui, certo? Zap 85991 28 12 60. É o zap pessoal. Nós vamos continuar, né, sobre esse mesmo assunto. E todos que quiserem a aula extra que a gente vai fazer, e todas as aulas do trimestre a gente envia no zap pessoal, ok? Não é um grupo, é um zap pessoal que é pedido a continuação desta aula. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Nós estamos aguardando para estudarmos juntos mais um novo trimestre que vai chegar aí com bastante afinco, ok? Que Deus abençoe e te guarde. Estude com o professor, é uma bênção. Temos muito que tratar sobre esse assunto na nossa aula extra, ok? Vamos falar exatamente de muitas coisas. Por exemplo, esses desenhos, o que Jesus falou a respeito do dízimo, quando ele disse deve, ele falou que devemos e também falou que é necessário para os fariseus. E tudo isso mostrando exatamente essa questão dos 10, dos 100 e de 1%. Né? Tudo isso na lei, viu? Na lei falando sobre essas questões de Homer, Efa e Gomer. Né? E Jesus falando a parte mais importante da lei. Fé, misericórdia e justiça. Estudar sobre a semente, né, que nós plantamos, e é Deus que faz germinar através da fotossíntese. Deus é quem comanda todas as coisas criadas. Tem o sol, tem a lua, enfim, tem a água, fertilização. Então tudo isso nós vamos estudar na nossa aula extra, falando sobre o cominho, enfim, mandamento.
Amém? Nós vamos estudar no Zap agora. Aguardamos todos vocês. Pai do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.